frequência. O problema do mundo chama-se frequência. Então, eu quero que você olhe isso aqui, ó. Isso aqui é o solo. Alguém precisa de plantar. Tem uma coisa que eu acho fenomenal no Criador, é que ele dá semente. Só que ele dá semente de maneira incondicional. Qual que é a condição para o Criador dar semente para alguém? Ele só dá semente numa condição. Qual que é? Só para quem semeia. Fala assim, ó, preciso ser um administrador de recursos. Vamos aprender. Fala assim, ó, Deus não é esmoleiro. Se ele fosse esmoleiro, ninguém passava fome. Vocês entendem ou não? Se ele fosse esmoleiro, a terra ia ser pobre. Só que ele deu uma terra rica e falou, se vira. Isso é importante você pegar. A terra está aí, ele fala, eu vou te dar semente. Mas deixa eu ver, o que você fez? O Devan está aqui de Minas Gerais, é candidato a deputado lá. O Devan foi o único candidato que eu falei, esse eu vou ajudar com dinheiro do meu bolso. Alguém pergunta para mim por quê? Porque eu sou igual a Deus, só dou para quem, se a pessoa não sabe usar, eu não dou. Tem gente que fala, você podia me ajudar, tem gente pedindo o tempo inteiro. Aí eu falo, você está plantando aonde? Não, mas eu não vou por causa do dinheiro. Não vai ganhar semente. Você tem que entender o seguinte sobre riqueza. Você não tem que esperar alguém te dar algo, você tem que ir preparando a terra. Você acha que vai chover, já abre o guarda-chuva. Você entende o que eu estou falando? Você acredita que realmente vai acontecer? Casca fora e vai fazendo. Só que a maioria fala assim, eu não tenho oportunidade. Oportunidades são criadas, não são ganhadas. É você que cria o que você quer viver. Pablo, eu queria ser rico. Treina. Vai no restaurante caro e pede só um suco. Senta lá sozinho, chora você e o suco junto. Aí a pessoa fala, isso é ridículo. É muito ridículo, mas é um treinamento para sua cabeça. Começa a treinar essas coisas. Mas eu não tenho nem um carro para chegar, desce 3 pontos antes, vai a pé fazendo exercício. Vai treinar o que você quer viver de verdade. Mas você ficar perto de gente que vai te impedir de fazer essas coisas, você nunca vai romper na sua vida. Se você quer a semente de Deus, lembra de uma coisa, Ele é investidor. Fala com sua boca, Deus é investidor. Deus não é esmoleiro. Se Ele fosse esmoleiro, Ele já tinha resolvido a vida de todo mundo aqui. Não resolve. Experimenta ficar sem plantar 1 mês, ou 2, ou 3, para você ver que vai virar a sua vida. Você já viu ou não? Agora, se você é alguém que confia no investidor, o maior de todos, ele só investe em quem está no caminho, só em quem está fazendo. Então tem a semente. Semente, dá para plantar o tempo inteiro? Dá para plantar em qualquer época? Não dá. Eu aprendi uma coisa violenta em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo e sua ocasião. Tem tempo de plantar, arrancar o que plantou, tem tempo de morrer, tem um monte de tempo lá. Aí lá eu peguei um código. Quando eu tenho uma semente e a semente ela não funciona, num dado momento, significa que eu vou ficar sem plantar? Não. Se a semente não pega num certo tempo, eu preciso arrumar outro tipo de semente que pega na seca. Vocês sabem disso ou não? Presta atenção nisso aqui, talvez você não tenha essa sabedoria sobre plantio e colheita. Se você é uma pessoa que carrega uma semente e ela só pode plantar nas águas, só na chuva, você vai ter que esperar a chuva para isso. A não ser que você arrume irrigação, que também vai. Agora, tem sementes que pegam na seca. O que eu tenho que fazer? Fala com a boquinha assim, ó, preciso plantar o tempo todo. Então tá bom. O que é isso? Se a semente ela tem seu tempo, não tem como quebrar o tempo dela. Tem como eu arrumar mais sementes para plantar em qualquer outro tempo. Quando eu aprendi isso, eu comecei a plantar em várias coisas. Quando eu comecei a ajudar um monte de gente, não tinha retorno nenhum, só ré que eu levava. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que eu levava essa ré temporária, mas a longo prazo eu estava construindo coisas que em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos elas começaram a voltar. Mas voltava 100 por 1, 1000 por 1, 10 mil por 1, uma única ação. Tem coisas que está acontecendo comigo hoje, que a pessoa fala, eu vou te ajudar só porque eu ia suicidar, te ouvi 4h59 da manhã, já não fui, e agora eu devo minha vida para você. Eu falo, não fiz nada. Fez, você estava plantando, acordando 4h40 todo dia, falando, a pessoa estava passando, ela ouviu, foi tomar banho na água fria, foi fazer exercício, foi falar tamo junto até depois do fim. Aí do nada ela estava lendo a Bíblia sem prestar atenção. Aí do nada ela já estava enchendo o saco dos outros, carregando os outros, gerando vida na terra.
Aí ela foi e descobriu, ela me culpou, ou seja, foi uma semente. O problema é quando esse plantio perde o controle. Fala assim, preciso plantar até perder o controle. Então tá bom, por que a maioria de vocês estão me assistindo aqui agora pelo YouTube, pelo Instagram, ou aqui presencialmente, não são ricos? Porque vocês foram doutrinados a ficar ocupado com coisa que não te leva para frente, e ficar ocupado o dia inteiro, e na hora que você tem descanso é para descansar do tempo que você ficou ocupado. Pegou o código ou não? Um dia eu cheguei em casa e falei assim para Carol, eu não quero saber, a gente mora nessa casa aqui, o primeiro apartamento que a gente teve foi um presente do pai dela. Na verdade a gente morou de aluguel primeiro, e ele perguntou um dia para Carol, você quer a casa ou você quer que eu pague o casamento? Aí eu falei, Carol, nós não vamos pagar a festa para os outros comer e cagar, depois nós vamos morar na casa de aluguel, não, eu quero a casa, bora, fica com a casa. Carol, eu queria desde os meus 15 esse casamento, já não basta ter um noivo igual eu. Pra que fazer festa para os outros e tal? Aí meu sogro ficou comovido e falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou dar a festa do casamento que é o sonho dela. Aí eu falei, agora virou meu pesadelo, o sonho dela, né? Aí ele ficou comovido, a gente morou 6 meses de aluguel, ele deu um apartamento para nós, numa periferia, top o apartamento. E aí eu falei para Carol, esse apartamento é bom demais, mas nós vamos ter que sair daqui para crescer. Aí a Carol, porque desde pequena eu fui criado aqui. Eu falei, então, já basta, a gente precisa sair daqui. E aí eu fiz esse triângulo. Eu falei para ela, o que é mais importante? Eu sugiro que vocês façam isso aqui, para vocês aprenderem a prosperar rápido, com esse triângulo aqui, ó. Você vai pôr sua casa, você vai pôr a escola dos seus filhos e você vai pôr a empresa. Esse triângulo aqui, ó. Se você, por exemplo, é muito envolvido em algum tipo de comunidade, na igreja, e pá, você coloca também. E aí, o que eu percebi? Eu ficava meia hora para levar meus filhos na escola, depois meia hora para voltar com eles. Aí eu tinha que ir para a empresa, mais meia hora. Aí eu fiquei calculando isso aqui. Falei, cara, nós vamos fazer o seguinte, eu preciso diminuir esse triângulo. Aonde é mais importante? É a casa que a gente mora, é a escola onde os meninos estudam, ou é a empresa onde a gente trabalha? Aí a gente chegou na conclusão junto que era a escola dos meninos. Hoje, o fator, a casa era nossa, presta atenção no que eu estou falando. O fator mais importante é a escola, é o lugar que a gente não abre mão. Porque se a casa é mais importante, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos trazer para a escola pertinho. Aí a gente falou, é a empresa a gente pode sair daqui, mas a escola não, a escola é mais importante. O que a gente fez? A gente diminuiu esse triângulo, alugou uma casa, mesmo tendo um imóvel. Presta atenção nesse movimento. A gente não era rico, não. Estava trabalhando pesado para crescer na vida. Mas isso aqui foi determinante, ó. A escola ficou em número 1, aí a casa número 2 e a empresa número 3. A gente diminuiu isso aqui, ó, e a gente ganhou um tempo. Fala assim comigo, preciso de tempo para prosperar. Alguém fala para mim, Pablo, me dá um tempo aí. Fala. Acorda 4 horas da manhã, ué. Se você acordar 4 horas da manhã, você é uma pessoa que acorda às 6, você ganha 2 horas por dia. Alguém fala, não ganha, eu estava dormindo então. Acorda. Se você fizer 2 horas por dia, não vou pegar pesado com vocês não. Se você fizer 1 hora por dia, 1 hora, não vou ter que pegar pesado. Você precisa de 2 horas por dia, um ano inteiro. Você ganha 720 horas. Significa 10 horas a mais que um mês. 730 horas, na verdade. Se você tirar, a partir de hoje, 2 horas comprometido com o seu crescimento pessoal, 2 horas. Acorda 4, antes, se você acordava 6, acorda 4. Alguém fala, e aí? Pega o Códimos. Vai fazer 15 anos que eu durmo depois do almoço todo dia. Todos os dias eu durmo depois do almoço. Esses 2 caras aqui direto falam, pelo amor de Deus, vamos para... Não vou, eu tenho um lifestyle, eu quero que a minha vida, independente de qualquer criança, qualquer evento, qualquer coisa no mundo, eu vou dormir depois do almoço. Faz bem para o coração, eu trato o dia como se fosse 2, você fica com meio dia, eu tenho 2 dias, num só. Mas essas 2 horas é um ganho de tempo para investir, não é para encher o saco. Alguns de vocês acordam mais cedo, vai mexer no Reels, vai mexer no TikTok, você está ficando bobo. Então presta atenção. Eu te mostrei esse triângulo, que é uma forma de você diminuir o tempo seu em trânsito e focar naquilo que faz mais sentido. Faz sentido você sair da sua casa, alugar outra, pôr a sua para alugar para você ganhar tempo. Sabe a meia hora que eu ficava no trânsito, indo e voltando? Eu comecei a gastar lá na escola, eu chegava no horário do lado, era só girar a quadra, chegava, pegava meu filho e falava, vamos brincar no parquinho, aí começava a brincar, dava atenção, aí você ganhou tempo, o tempo já era seu,
que é a parada? Vários de vocês falam todos os dias assim, pelo amor de Deus, o dia podia ter 40 horas. Fala ou não fala? Isso é fala de gente ineficiente à toa. Eu já fui também. O dia é compridaço, moço. O dia é top. Você não pode falar mal do dia que Deus arquitetou. Foi Ele que fez o desenho, Ele que criou a máquina, um relógio aquilo ali. A Terra girando em torno dela mesma e em torno do sistema solar. Não faz sentido você pedir para aumentar mais 1 minuto. Peça para ser mais eficiente. Você quer ganhar um mês só para você? Você põe o nome que você quiser. O mês de julho é de Júlio César. O mês de agosto é do outro imperador, César Augusto. Você quer ter um mês com o seu nome? Acorda 2 horas mais cedo todo dia. A maioria de vocês não prosperaram porque vocês têm certeza. Eu não tenho tempo para prosperar. É verdade ou não é? O tempo está aí, acorda mais cedo. Ah, Pablo, eu não funciono. Mentira sua. Tudo é frequência. Você começar a acordar mais cedo, você vai ter ânimo para fazer exercício. Você vai ter ânimo para desenrolar a vida. Agora, uma coisa que eu amo acordar cedo, você não sabe o que é? A frequência de todo mundo do mal está dormindo nessa hora. Vocês não pararam para pensar isso, não? Vocês não entendem de frequência, né? Se entender de frequência, você vai acordar só para você ver o mundo do jeito que ele é, sem esse povo do mal. Sabe o que eu amo acordar lá na live 4h59 da manhã? Não tem nenhum hater lá. Os haters às vezes é lá de Portugal, da Inglaterra, porque lá já está acordado. Os daqui está tudo dormindo. É uma frequência diferente. Então quando eu estou te falando isso aqui, ó, cria esse triângulo como tarefa. Quer prosperar? Ache perda em horas. E você quer fazer gestão no tempo, você não está fazendo. Se você quiser prosperar, beleza. Eu fiz isso lá em Goiânia, quando a gente mudou para São Paulo. Eu chamei a Carol, falei, Carol, o que é o mais importante? A gente mudou para cá, para trazer a empresa e ver a família. Sabe o que a gente decidiu primeiro no triângulo? A coisa mais importante era a empresa. Lá em Goiânia era a escola dos meninos, aqui foi a empresa. Aí eu coloquei, então se aqui é a empresa, eu quero um triângulo pequenininho. Aí apareceu uma casa maravilhosa, baratinha, 30 minutos daqui. Eu falei, eu não quero. Eu fui morar numa casa mais simples, mas que eu não perca esse tempo. Aí a minha cabeça foi doutrinada a estimular a otimização de tempo. O que aconteceu? A gente escolheu primeiro a empresa, a casa mais próxima a gente ficou com ela, e a escola mais próxima a gente ficou com ela. Por quê? Porque tempo é vida. Fala assim comigo, tempo é vida. Se você tirasse 1 ano da sua vida de fato para prosperar e seguir realmente isso, eu tenho certeza, você pode ser bobo, tanto que for que você prospera. Mas aí de você tirar 10 anos, você muda uma geração inteira de gente. Sabe o que eu comecei a perceber? Que não faz sentido eu preocupar com a minha prosperidade, ela é infinita. Faz muito mais sentido libertar milhões de pessoas, porque eu poderia ficar na minha, mas não faz sentido. Fala, mano, por que esse povo não sabe disso? Eu não me canso de ver gente prosperando, mas eu canso de gente que não sabe usar o tempo. O tempo é um vapor. Na hora que o seu vapor acabar, acabou tudo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês priorizam as coisas erradas. Sabe o que vocês priorizam de verdade? Vocês priorizam coisas que, se hoje você tivesse no leito de morte, você não ia lembrar de nada disso. Isso não ia fazer o mínimo sentido para você. Eu já tive com gente que deu as últimas declarações antes de morrer. Nunca ninguém falou assim, vai lá, eu deixei a torneira aberta. Ou sabe aquele investimento, aplica ele em outro lugar para ver se aumenta pelo menos 0,5%. Ninguém nunca falou esse tipo de coisa. Fala assim, ó, dá um abraço pro meu filho, tem 10 anos que eu não dou atenção para ele. Vocês dão prioridade nas coisas erradas. A maioria de vocês nem treinam seus filhos. Eu queria falar assim, do fundo do meu coração para vocês, tá? Não tem político que vai mudar isso, não. Lá na sua casa quem manda é você, não funcionou, a treta é sua, não vai mudar nunca. É dali para pior. Sabe por quê? Porque aquilo que era para ser prioridade não foi. Qual que é a maior riqueza que você carrega? Responde. Mentira. Para quem está online, eles falaram família, mentira. Você quer que seja, mas se fosse a maior riqueza, era o que você mais defenderia na sua vida. Era o que você ia gastar mais tempo. Se quiser duvidar, se quiser me interpelar e falar assim, eu não estou mentindo, não é minha família. Eu posso fazer umas perguntas antes de você ficar rebelde aqui. Quantos cursos que você fez em prol de chegar onde você está com sua família ou de fazer essa família sua família de verdade? Quantas horas você treina seus filhos? Quantas horas você treina seus filhos? Quantas coisas, se eu entrevistar seu filho vai falar assim para mim, foi meu pai que me ensinou, foi minha mãe que me ensinou. Não tem. Você fala, não, mas eu pago uma escola boa. Escola boa não é lugar de educá-la, é lugar de travar a gente. Os meus sócios de escola pedem para eu não falar isso, mas é verdade que não quiser achar feliz o que eu estou falando, tira a criança da escola e põe na outra escola onde o povo te engana. Pelo menos o dono dessa escola fala a verdade. E fala que a responsabilidade é sua de educar e não da escola. Lá a gente tem que ensinar seu filho a tomar decisão. Mas quem que ensina para uma criança o que é decisão é o pai. Com o lifestyle, com a mãe, as decisões que eles vão tomando na vida. É lá que aprende a ser gente, é dentro de casa. Então é o seguinte, uma das maiores formas, uma das maiores sementes que eu conheço da riqueza, chama-se tempo.
Quando eu descobri isso, eu virei um lunático com questão de tempo. Eu duvido que tenha alguém nesse auditório me assistindo, alguém que tenha trabalhado mais do que eu trabalhei em 3 anos seguidos. Duvido. Só tem um problema. Eu só fiquei fazendo coisa exponencial sem parar. Agora eu duvido que tenha qualquer desempregado, se somar todos os desempregados aqui, eu duvido todo mundo. Quem aqui fica sem fazer nada igual eu, hoje? Eu duvido. Também duvido pegar os caras mais ricos que tiver aqui na minha frente. Quem tem mais retorno em desfrutar do que eu? Eu duvido também. Aí você fala, o que você está querendo ensinar com isso? Tem que plantar primeiro, caramba. Tem que preparar a terra. Tem que achar exponencialidade para você chegar nisso. A maioria das pessoas só querem ganhar. Enquanto você fizer parte da geração do ganho, você não vai fazer parte da geração da conquista. Vai ter que conquistar. Fala assim comigo. Preciso desprogramar o modo ganho. Preciso configurar o modo conquista. Vai conquistar. Fala com a boquinha assim, ó, o que é de graça é sem graça. Pablo, mas Deus me deu. Eu conheço esse Deus que você está falando. Esse Deus só dá para quem está se movimentando, então não foi de graça. Uma coisa que eu descobri sobre Deus. Por que eu entrei na política? Porque eu não quero sair debaixo do favor, mas Ele só abençoa quem está se movimentando. Eu conheço um pouquinho da Bíblia, estudei teologia, não sei o quê. Deixa eu te falar, eu nunca vi Deus abençoar ninguém que estava parado sem fazer nada. Nunca vi na Bíblia, pode achar. Não existe. Ele arma quem está na guerra. Ele não dá arma para quem está dormindo. É no percurso. É ali que prospera. Então, anota a semente. Fala assim, a semente 1 é o tempo. Eu amo quando alguém fala assim para mim, Pablo, eu gosto demais de você, 2026 eu vou votar você para presidente. Eu falo, mas você tem tanto tempo para o Brasil esperar desse tanto. A pessoa já pôs na cabeça, não, é isso aqui, acabou. Eu, tá bom, fica aguardando, continua nisso, é o seu modo de pensar. Eu não dou conta de esperar esse tempo todo, não. O negócio é o seguinte, tem que prosperar agora. Tem gente que fala, não, eu vou prosperar ano que vem. Não vai. Você vai prosperar agora. Se você não plantar agora, não tem nada lá. Não vai acontecer.